Seja muito bem-vindo ao canal Arquivo Mundial. Hoje você vai conhecer um novo formato que estamos desenvolvendo especialmente para você e que ainda será aperfeiçoado com base na sua participação e sugestões. O vídeo começa com um breve debate entre dois personagens, um cético que questiona e desafia os fatos e um visionário que enxerga além do óbvio e propõe novas interpretações. Eles vão abordar o tema de hoje de forma provocativa, como se estivessem conversando com você, para que você também possa refletir, discordar ou concordar. Em 2001, o economista Jim O'Neill criou o termo BRIC, prevendo que Brasil, Rússia, Índia e China seriam as grandes potências emergentes até meados do século. Mas, será que o Brasil ainda está nesse caminho? Em 2025, o Brasil não só está no jogo, ele preside o BRICS ampliado. Sob a liderança do presidente Lula, o país tem buscado protagonismo global, com foco em soberania econômica, inovação e integração sul-sul. Mas sejamos realistas. O crescimento do PIB brasileiro ainda é modesto, a dívida pública preocupa e a dependência de commodities continua alta. O Brasil ainda exporta majoritariamente soja, minério e petróleo. Verdade, mas o cenário está mudando. Lula tem liderado uma política externa ativa, buscando reduzir a dependência dos Estados Unidos. Em 2025, o Brasil ampliou acordos com a China, Índia, Indonésia e países africanos. O comércio com o sul global já representa mais de 50% das exportações brasileiras. E quanto à indústria? A inovação? O Brasil ainda investe pouco em pesquisa e desenvolvimento. E a educação básica segue com desafios estruturais. Mas há avanços. O Plano Nacional de Inteligência Artificial está em expansão, com hubs tecnológicos no Nordeste e Sudeste. O Brasil também lidera a agenda de transição energética no BRICS, com destaque para o etanol, o hidrogênio verde e a energia solar. Mesmo assim, o risco político é constante. Mudanças de governo podem reverter políticas. E sem reformas estruturais, o país pode perder o bonde da história. Mas Lula tem buscado institucionalizar os avanços. A criação do Banco do Sul Global, com sede no Brasil, e o fortalecimento do comércio em moedas locais são passos concretos para uma nova ordem multipolar. A previsão do economista criador do BRIC, lembrando que ainda não era BRICS porque a África do Sul ainda não era membro, é 2030. E, portanto, 2030 está logo ali. O Brasil precisa correr. Está correndo, com visão, diplomacia e coragem. O futuro ainda pode ser verde e amarelo, bastando para isso que em 2026 o Brasil mantenha o atual governo e faça mudanças estratégicas no Congresso, retirando nas urnas políticos gananciosos que impedem o crescimento do país. Após esse embate de ideias, seguimos com a parte principal do vídeo. Uma análise completa, profunda e investigativa, no estilo clássico do Arquivo Mundial. Vamos explorar os fatos, conectar os pontos e revelar os bastidores do tema que está em pauta. Como a China, um país que até pouco tempo era sinônimo de mão de obra barata, se transformou na maior potência global, superando os pilares que sustentaram o Ocidente por séculos. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou Pearl Harbor. O mundo assistiu ao despertar de um gigante. Os Estados Unidos, feridos, reagiram com uma força industrial jamais vista. Em poucos anos, produziram centenas de milhares de tanques, aviões e armas, esmagando o eixo e moldando a ordem mundial. Mas o que aconteceu depois? A América vitoriosa, acomodada em seu reinado, voltou a dormir. Globalizou, desindustrializou. E hoje quem parece mais com os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial é a China. A China representa 29% da produção industrial global, superando os 4 países seguintes combinados, incluindo os próprios Estados Unidos. Produz mais da metade do aço mundial. Domina a construção naval comercial com mais de 50% do mercado, enquanto os Estados Unidos mal chegam a 1%. Em tempos de pandemia ficou claro, máscaras, medicamentos, semicondutores, tudo vinha da China. E 70% dos minerais raros que alimentam nossos celulares e carros elétricos estão sob controle chinês. O segundo maior detentor, o Brasil.
Mas a força da China vai além da indústria. Ela investe pesado em pilares que sustentam uma sociedade moderna. Em 2022, o país ultrapassou a marca de 6 trilhões de yuans em educação, com crescimento anual de quase 6%. Seu sistema de saúde é estatal, com cobertura ampla e reformas constantes desde os anos 1980. E o resultado? Um dos menores índices de criminalidade entre grandes potências, com cidades como Xangai e Pequim registrando taxas de homicídio inferiores a 1 por 100 mil habitantes, comparáveis às melhores cidades europeias. A segurança pública é outro ponto de destaque. A China mantém uma estrutura de vigilância e policiamento que, embora criticada por seu caráter autoritário, é extremamente eficaz. O país possui um dos maiores sistemas de câmeras inteligentes do mundo, integradas a bancos de dados e inteligência artificial. O resultado é uma taxa de resolução de crimes que supera a de muitos países ocidentais. Educação, saúde, segurança, pilares de uma sociedade funcional. E tudo isso sob um regime comunista. Sim, a China é uma ditadura, mas é uma ditadura que funciona, que planeja, que executa, que mobiliza recursos com precisão cirúrgica. Enquanto os Estados Unidos debatem, a China constrói uma ponte em um mês, um hospital em 10 dias, uma cidade em um ano. E os Estados Unidos estão em rota de colisão com a China, presos na chamada armadilha de Tucídides, quando uma potência em declínio enfrenta uma em ascensão. Das últimas 16 vezes que isso aconteceu na história, 12 terminaram em guerra. E hoje, os Estados Unidos começam a copiar a China. Compram empresas, interferem no mercado, escolhem vencedores e perdedores com base em política, não desempenho. O livre mercado está morrendo. E com ele, a promessa de inovação infinita. Enquanto isso, o Brasil escolheu um caminho diferente. Após as tarifas impostas pelos Estados Unidos, o país buscou independência comercial, reforçou laços com a Ásia, Oriente Médio e ampliou acordos com os BRICS e se afastou da lógica americana de sanções e protecionismo. O Brasil é hoje o segundo maior detentor de minerais raros do mundo, atrás apenas da China. Isso o coloca como peça-chave na nova ordem global. O BRICS, antes um bloco econômico emergente, agora é uma alternativa real ao Ocidente. Com a entrada de novos membros e a criação de mecanismos financeiros próprios, como um novo Banco de Desenvolvimento, o grupo se afasta cada vez mais do dólar e das instituições dominadas pelos Estados Unidos. E o Brasil, ao lado da China, Índia, Rússia e África do Sul, está construindo um caminho paralelo, um caminho que não depende de Washington. Mas há um dilema. A China é eficiente, mas autoritária. Os Estados Unidos são livres, teoricamente, mas paralisados. Qual modelo deve prevalecer? Devemos aceitar a bagunça do livre mercado em nome da liberdade? Ou copiar a disciplina da China em nome da eficiência e crescimento? A resposta não é simples. A centralização chinesa permite avanços rápidos, mas também erros catastróficos. Mao matou milhões com políticas desastrosas. Xi Jinping corrige com preocupação em bem-estar social. Ciente de que um povo com uma vida mais estável critica menos o governo, controla a imprensa e mantém campos de reeducação. A liberdade tem um preço, mas a eficiência também. Este é o momento de decidir. O mundo está mudando, a China está vencendo e o Brasil está se posicionando. A pergunta que fica é: o Ocidente está pronto para competir ou vai continuar discutindo enquanto o Oriente constrói? A história não espera, ela avança. E quem não acompanha, fica para trás. A China acordou. E talvez desta vez seja o Ocidente que esteja dormindo. A China, mesmo sob um regime comunista, supera os Estados Unidos e a Europa em pilares estratégicos como segurança, educação, saúde e produção industrial. E o Brasil está cada vez mais alinhado a esse novo eixo global. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal Arquivo Mundial, deixe seu like e comente, porque aqui mostramos o que a mídia convencional não mostra. Até o próximo vídeo.